ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. E hoje é o famigerado 300 de Esparta. Não é de Esparta, é o episódio 300, onde nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram pra gente. Mas antes de começar, lembre-se, dá aquela visitinha lá no drinco.com.br e visite o nosso patrocinador. Compre um vinho lá também que ajuda a gente. Sim, sim. E... Mas aí, Camila, você que foi a responsável por compilar tudo, as perguntas, tudo que as pessoas querem saber. Comece aí, manda as perguntas pra gente. Na verdade foi o ChatGPT que compilou todas as olha perguntas. Olha aí. Preciso dizer isso. Eu juntei todas num único documento e pedi pra ele organizar. Qualquer coisa, problema, você reclame para a inteligência artificial, ok? Então, vamos começar com as perguntas. Muitas pessoas fizeram perguntas repetidas, então a gente pode fazer assim, um geral. Bem, a Tânia Alexandra, a Lê Juliane, o Kelfinha e o Cláudio Schubert fizeram a pergunta de como surgiu a ideia do podcast. Como surgiu? Eu não faço a menor ideia de como surgiu essa ideia, porque quem foi aí a criadora oficial dessa ideia desse podcast foi a Camila. Sim, na verdade fui eu a responsável. Bem, ele surgiu, na verdade, porque eu ouvia vários podcasts diferentes e... Em geral, True Crime. E vários de True Crime, todos os podcasts americanos, assim. E tinha um podcast de história que eu ouvia, chamava The Dollop. Acho que existe ainda. E que ele ia bem a fundo alguns temas e tal. Eu achava bem interessante, assim. E aí eu peguei um pouco dessa ideia do The Dollop, junto com uma ideia de outros podcasts que tinham pessoas apresentando uma semana sim, uma semana não, para poder ter tempo, né? Também poder pesquisar 15 dias, pelo menos. E aí eu trouxe pro Danilo a ideia, e ele topou. Eu achei interessante, eu tava com vontade de fazer um podcast também, na época eu ouvia muito podcast e continuo ouvindo ainda bastante, mas naquela época eu tava com vontade de fazer alguma coisa, e aí a Camila veio com a ideia, eu falei, por que não? E eu achei também que ia ser interessante a gente estudar um pouco, sabe? Tipo, ia ser um motivo pra gente aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre as coisas que aconteciam e tal. Mas você também tem a história do que você queria deixar o legado da sua miséria, né? Eu também tenho essa intenção de deixar o legado da minha miséria. Eu sempre fiquei pensando que, sei lá, eu perdi meu pai muito jovem e eu ficava pensando que, sei lá, se eu morresse seria legal que o Gael um dia tivesse, tipo, um compiladão gigantesco de áudios da mãe e do pai dele, assim. Também tem um pouco dessa intenção. Ele detesta podcast, né? Quem sabe no futuro. Essa é uma pergunta mais pra frente. Mas vamos lá, agora você, Danilo. Qual o episódio mais difícil de gravar fazer? Esse é bem tranquilo de dizer. Esse foi o Massacre do Paralelo 11. Entendi. Que é a história do... Provavelmente, eu imagino que vocês já tenham ouvido. Quem não ouviu, corre lá pra ouvir. E deixa eu pegar aqui pra ver o número exato que é o episódio. É o episódio 125. Que é basicamente o que os milicos fizeram com os nossos indígenas, né? Um povo que está sendo massacrado há 500 anos. E ainda levava aviãozada de doença, assim, jogada sobre eles. Essa pergunta foi feita pelo Giancarlo e pela Gilcimar. E o seu, Camila? Qual foi? Eu acho que foi... Assim, tem duas dificuldades, né? Tem a dificuldade de contar a história, que eu acho que todos os de incêndio pra mim são muito difíceis, particularmente o do Gran Circo, por conta da história ser tão trágica. Mas de fazer tem uma questão de pesquisa também, aí eu não sei se foi essa pergunta, essa intenção. E quase todos foram muito difíceis, assim, porque teve alguns que, tipo, nossa, eu tive que mergulhar em tese de mestrado. Uma coisa que a gente aprendeu nesses 5, 6 anos, né, 6 anos já de podcast, é que tem pouca fonte fácil de pesquisa para muitas histórias que a gente conta aqui. Às vezes você tem que mesmo entrar e baixar tese de pessoas que estão estudando o caso, as situações e ler inteira, né? Assim, e isso não é uma coisa de fácil acesso. Não. E as biografias também sempre são muito difíceis, porque a gente sempre vai ler biografias muito densas normalmente, assim. Do Machadão eu não fiz até hoje, porque a biografia mais séria que eu achei dele tinha 6 volumes. Eu falei que, gente, vocês vão ter que esperar um tempo, mas vai rolar um dia.
Eu acho que no final das contas, assim, a coisa mais difícil nesse podcast é a pesquisa mesmo, porque às vezes falta fonte mesmo, assim, às vezes você descobre que tem um livro, mas esse livro não existe mais. Assim, quiçá você acha ali na estante virtual, mas estamos na Alemanha, então não mandam pra cá. E em outros casos, você, não, tem um documentário espetacular, mas não existe esse documentário em lugar nenhum. Documentário é impossível de ver, gente. Por exemplo, da Cassandra Rios eu fiquei, meses mandando e-mail para os caras que produziram para poder ter acesso, não tive. Eu queria, alugar, comprar, sabe, para poder assistir, não consegui, eu tive que fazer de outras fontes, assim. É meio difícil às vezes. Mesmo. A pesquisa às vezes dá muito, muito trabalho mesmo, assim, disso assim, aí você descobre que alguém lá na Universidade Federal do Sergipe estudou aquele caso específico, aí você tem um pedaço ali, aí outra pessoa na Universidade do Mato Grosso, e aí às vezes você tem o PDF disponível, às vezes só tem dizendo o que é o tema, mas não tem a tese inteira, então assim, é complicado. E qual é o episódio preferido de vocês? Perguntou Pela Base e a Kelfinha. Esse daí pra mim, em geral, os de música eu gosto muito, é muito fácil de fazer, é muito divertido. O de rock, do lado B do rock, às vezes até mesmo de cantores e cantoras, assim, que é muito divertido. É gostoso, sim. Eu gostei muito de fazer o do Ronald Biggs também, que é o Ladrão e o Balão Mágico, porque a história era tão absurda, assim, tinha cada hora acontecia uma coisa diferente que era tão surreal de contar, era muito boa essa história, assim. Eu gostei muito de fazer isso. Até hoje eu rio lembrando dele, jogando, ele sendo jogado dentro de uma mala por cima do muro, é muito engraçado, enfim. E no meu caso, às vezes, essas coisas, eles são meio válvula de escape, né, porque, assim, eu tô ali sempre chafurdando, né, fazendo os canalhas, às vezes tem essas histórias do Paralelo 11, assim, os terror aí que eu arrumo pra contar, aí você tem, de vez em quando eu faço esses episódios e aí é muito mais divertido de fazer. Tem uma coisa também que eu gosto muito de fazer, que é as biografias de gente que normalmente não se tem muita biografia por aí. Então, biografia de autor, Plínio Marcos e tal, ou de artista plástico, Leonilson, assim, eu acho legal fazer esse tipo de coisa também. Agora a pergunta do André Vinícius, Wagner Vintage, Rei do Mundo Eu Sou, e Giancarlo, que é por que vocês decidiram morar na Alemanha? Como foi a adaptação? Quanto tempo a gente tá fora? Por que a Alemanha? O que fizeram vocês morar na Alemanha? Por que motivo para morar em Berlim? Adaptação e a cidade, falar sobre Berlim. Então, tudo sobre a Alemanha, porque a gente veio... Olha só, difícil dizer, assim, na verdade a gente tinha algumas opções, a gente não sabia se a gente, sei lá, investia de comprar uma casa no Brasil e ficar por lá, mas a gente sempre teve a vontade de morar fora. E a Alemanha, no final das contas, acabou sendo uma coisa meio... sem querer, né, eu acho, no final das contas. Foi meio assim. por acaso, na verdade. Tem o fato de que o fato da Camila ter a cidadania alemã também, assim, foi uma coisa que ajudou bastante na decisão, mas, assim, a gente mal conhecia a Alemanha, a gente não sabia nada da Alemanha, a gente fez uma viagem para Berlim, gostou muito da cidade e achou que poderia ser um lugar interessante para morar. Na verdade, a primeira vez que a gente veio para cá, a gente ficou muito impressionado quanto era barata Berlim na época. Tem isso também. E a gente achou que era possível, pela primeira vez na vida a gente considerou que era possível morar num lugar da Europa trabalhando, fazendo freela pro Brasil. Lembrando que o euro era outra situação, tava 2 para 1, assim. E Berlim era uma cidade muito barata naquela época. E a gente resolveu fazer um teste no ano seguinte, passar um mês aqui para ver se a gente gostava mais da cidade, porque a gente tava 6 dias aqui. E a gente veio ver com o nosso filho e tal. E a gente gostou da cidade, foi bom, assim. E aí, no final das contas, ele também já saiu matriculado numa escola. Acho que esse foi o fator. A gente foi visitar a escola bilíngue aqui, né? Que tem escola bilíngue alemão-português. Aí a diretora falou, olha, eu se fosse vocês, já matriculava ele aqui agora, porque vocês correm o risco de não ter vaga quando vocês vierem. Aí a gente falou, quer saber? Tá bom, beleza. Foi meio que uma decisão bem maluca, na verdade. E aí depois a gente saiu de lá e falou, agora a gente tem que vir, né? Mas, por outro lado, era uma coisa assim, a gente sempre teve vontade de morar fora e a gente estava vivendo, trabalhando e criando o filho de uma maneira muito confusa no Brasil, assim, trabalhando muito demais, além da conta. Com menos tempo que a gente deveria ficar com ele, né?
muito menos tempo, assim, e ele estava sendo criado basicamente pela babá e pela escola, sabe? Exatamente. E aí isso também foi uma decisão. E, assim, Berlim é uma cidade maravilhosa. É uma cidade muito feia, muito suja. Muito Mas fria. é muito fria, mas é uma das melhores cidades da Europa, não tenho a menor dúvida sobre isso. Assim. É uma cidade adorável, Berlim, assim, é uma cidade muito... que as pessoas se preocupam menos com as outras pessoas, de certa maneira, num sentido positivo. É uma cidade bem tranquila nesse aspecto, assim. E a gente tá morando aqui há 11 anos, na verdade. A gente tá adaptado, eu diria, não com a língua. A língua ainda não, se bem que eu voltei a estudar alemão novamente. A gente fala, mas meio mal, assim, e você vira muito mais inglês do que alemão, mas fala alemão quando precisa falar, né, nas coisas burocráticas que são necessárias. Mas Berlim é uma cidade bacana, assim, é verde, é limpa no sentido, né, tipo, não é limpa. Não é limpa, é uma cidade suja. É uma cidade suja, mas assim, tem comida legal, que não é alemã especificamente, tem muita opção cultural de graça. Então tem muita coisa boa aqui também. A gente até brinca, e muita gente aqui também, que não são alemães, até uma parte dos alemães também, dizem que Berlim não é bem a Alemanha, né? A gente acha que a gente não moraria na Alemanha. Não, a gente não moraria na Alemanha. Eu conheço outras cidades da Alemanha, Hamburgo, várias outras aí, Munique e tal, mas assim, tipo, não. Não. E é isso. Por isso que a gente mora aqui. Foi meio na louca, mas a gente se adaptou. E aí vem a outra pergunta. Vocês pensam em voltar a morar no Brasil? Giancarlo e a Andrea? E em qual cidade? A gente tem conversado sobre, não necessariamente voltar ao Brasil, mas seguir de mudança, né? Acho que a Itália talvez seja a coisa mais interessante pra gente num próximo passo, mas a gente não descarta muito o retorno. Pelo menos eu, assim, até trouxe pra Camila a possibilidade da gente, e aí, se a gente voltasse pro Brasil mais pra frente e tal. Até por eu tenho uma sensação de que vai haver uma guerra aqui na Europa muito em breve, uma guerra séria mesmo. E por outro lado também, nesses 11 anos que a gente tá aqui, eu tô sentindo, principalmente aqui na Alemanha, uma mudança, né, como cantaria o saudoso Scorpions, uma banda alemã, né, o Winds of Change, assim. Eu já vejo cada vez mais, assim, na rua, já é muito mais comum eu ver alemão agredindo, não fisicamente, mas sendo mais rude com estrangeiros, principalmente os muçulmanos, coisa que eu não via 6, 7 anos atrás, assim. Aqui, assim, essa ascensão da ultradireita na Alemanha é meio preocupante, assim. E vai acontecer, na verdade. A gente tem um pouco de medo disso. A gente sabe que hoje a intenção de voto do partido de ultradireita é a mais alta de todos os tempos, e é a mais alta de todos os partidos. E a gente tá um pouco preocupado com o mundo, assim. E a Alemanha tá sempre no meio de tudo, né? Quando a Alemanha começa a se armar, rapaz... Então, a princípio não. A princípio a gente vai ficar aqui. A gente tem planos de ter uma casa no sul da Itália para morar mais perto da praia e da comida boa. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem falado sobre Brasil de novo. Que era uma coisa que a gente não falava antes. Exatamente. Assim. Mas para responder a Andréia, assim, se a gente pensa em voltar, talvez, eu diria para você que a chance é pequena, mas tá ali. Antes ela não existia, agora a gente até já fala sobre a possibilidade. E em qual cidade? Não sei. Provavelmente, assim, eu adoraria voltar para São Paulo, mas acho São Paulo muito caótica. Não sei se eu me adaptaria novamente. Sei lá, talvez praia, né? Brasil. A gente tem falado até sobre Curitiba, na verdade. Pois é. Talvez vá morar aí, ser sua vizinha, Andréia. Mas a gente tem pensado, assim, ocasionalmente onde seria. Minha família tá toda em Curitiba, tem um pouco em Florianópolis. São Paulo, realmente eu não sei, mas talvez Ubatuba, assim. Ubatuba. Não sei, não sabemos. O interior de São Paulo também tem lugares legais, mas não sabemos, assim. Hoje... Sendo sincero, a realidade é que a chance é bem pequena que a gente volte. Mas, por que não, né? Assim, tendo guerra, eu não quero ficar aqui, não. Também não. Agora perguntas que são únicas de cada um. Qual foi o episódio mais divertido? Acho que a gente já respondeu, né? Meio isso, lado B do rock, assim, gostei. Gael acompanha o podcast, ele já quis participar? Não, detesta, odeia, coisa de velho, coisa chata. Não, ele não ouve... Não ouve podcast nenhum. Ele não ouve podcast, não é cringe. Uma coisa pessoal, não é com a gente, assim. É cringe. Mas ele tá no TikTok. Quais as melhores e piores situações que enfrentaram na Alemanha? Nossa, piores e melhores situações em 11 anos de vida? É difícil você falar isso, sei lá. Melhores acho que são os amigos que a gente fez. Eu acho que assim,
que... As melhores estão nessa parte. Assim, eu vou responder um pouco das piores, que eu acho que... A gente até que, de certa maneira, é um pouco privilegiado, assim, a gente não passou por muitas situações ruins aqui, que a gente já ouviu de outras pessoas. Mas eu tive uma segunda experiência indo quando eu precisei renovar meu visto para pegar o visto permanente, assim, com as pessoas sendo extremamente grosseiras, quando você vai na burocracia, assim, é bem complicado. Quando a gente foi também logo no começo, quando a gente foi num cara que vendia seguro de saúde, ou que de ajudar a gente a colocar a gente no sistema, que era da Alemanha, do seguro de saúde, o cara foi extremamente machista, assim, foi uma coisa bem bizarra, assim. Tem um pouco de machismo, um pouco de racismo, a gente fica alternando entre eles, né? E, sei lá, acho que as piores situações são sempre essas, burocráticas de verdade, assim, ter que resolver perrengue. E as melhores situações, eu acho que... Fazer amizade com pessoas diferentes, assim, sei lá, eu tenho uma amiga paquistanesa. É verdade, assim, minha melhor amiga aqui é australiana, mas agora eu tô fazendo novos amigos e gente do mundo inteiro, eu acho que isso é muito legal. E acho que, assim, ver o Gael também crescer é uma situação incrível. Foi ótimo, assim, a gente ficou perto do nosso filho muito, assim, de levar e trazer da escola e todo o resto. Agora ele já é um adulto, praticamente, mas sim. E nesse aspecto, assim, das melhores, eu acho que em termos de educação que a gente deu pra ele, não é que, assim, a educação talvez em São Paulo, numa escola particular, talvez em relação ao ensino público da Alemanha, seja pau a pau, talvez até melhor o ensino no Brasil. Mas aqui ele também tendo essa experiência de estudar com gente de Angola, com gente da Alemanha, com gente de Portugal, com vários lugares. Além do fato dele já tá saindo com 17, 18 anos, fala 3 línguas, 4. Também, né? Enfim. Bem, e as comidas? Vietnamita. Isso me surpreendeu para sempre. A comida vietnamita é excepcional. E como aqui tem muitos vietnamitas por conta da DDR, né, da Alemanha Oriental. Eram todos refugiados da Guerra do Vietnã, vieram para a Alemanha Oriental. Tem muito restaurante vietnamita. Aliás, as floriculturas, as manicures e tem muito restaurante vietnamita também. E a comida, assim, nunca tinha comido comida vietnamita antes na vida, assim, e é realmente, assim, se vocês puderem, experimentem. É realmente uma coisa espetacular. E assim, a gente come comida do mundo inteiro. A comida alemã especificamente, assim, eu comia muito em casa, né, porque a minha família é alemã e... Assim, eu diria que a comida alemã no Brasil é mais gostosa do que a comida alemã na Alemanha, porque é mais temperada, até. A comida alemã não é muito boa, né? Ok, schnitzel, uma salada de batata. Mas eles não comem isso no dia a dia. Você comer schnitzel é assim, não é uma comida... Eles comem, basicamente, linguiça branca com batata e repolho. Na verdade, assim, a sensação que eu tenho é que alemão não come. Eles ficam comendo pão com alguma coisa, na verdade. Tipo, você vai as pessoas que levavam lanche no almoço, assim, eram pão com alguma coisa. Aí, no trabalho, por exemplo. Aí você vai no supermercado e todo mundo tá com uma cestinha que tem lá um pão preto, um cream cheese, um pimentão e um pepino, assim. Você olha e, tipo, a pessoa tá indo pra casa e ela, obviamente, vai comer aquilo. Enfim. Eles têm também, em termos de comida, eles têm um orgulho nacional que é o pão. Eles acham que eles têm o melhor pão do mundo. Só que o pão deles, se você joga na cabeça de alguém, você mata. Inclusive, eles têm que comprar ou faca elétrica ou uma máquina de cortar pão pra ter em casa, né? A casca é muito dura, gente. É muito dura. É gostoso o pão, mas é duro, sabe? E não tá é longe de ser o melhor do mundo. Enfim. Aí a Carol Polakowski perguntou como, por que, quando decidiram fixar domicílio no exterior. Acho que a gente já respondeu essa, acho né? que sim. Ali faz 11 anos, né? 11 anos. Se pudesse entrevistar um personagem histórico do podcast, quem seria? Rapaz. E qual a primeira pergunta? Pergunta o Nélio Ramos. Pô, a primeira pergunta já é mais difícil. Um personagem histórico do podcast especificamente? Eu acho, deixa eu ver aqui. Vou pegar a listinha, vou ter que colar, gente, porque são muitos episódios. Estamos chegando no 300. Eu ia entrevistar, tipo, a Luz del Fuego, sabe? Ou a Luz del Fuego, ou talvez a Elvira Pagan, ou talvez uma dessas. Agora a pergunta, não sei. Eu não sei. Eu acho que nesse momento, assim, que foi uma das últimas coisas que me impressionou bastante quando eu tava pesquisando, é a Filipa de Souza, a mulher lá do Pernambuco, que foi na Inquisição, assim, ela é a mulher também, a pivô ali a história do João Pessoa,
a mulher também que depois se matou, que estava envolvida na situação da carta. O que aconteceu, amiga? O que foi isso? Me conta. E assim, eu adoraria entrevistar todos os canalhas, todos eles. Tem a Fera da Penha também, que eu acho que é uma personagem curiosa, assim, de certa maneira, essa mulher que... sei lá, não sei. Tem alguns crimes também que eu gostaria de entrevistar. O Febrônio, né? O primeiro serial killer do Brasil. Não sei se eu gostaria de entrevistá-lo, mas sei lá. Talvez. Uma coisa meio Silêncio dos Inocentes, assim. E aí a pergunta do Nélio Ramos, né? Que foi qual dos dois é mais preguiçoso na hora de preparar os programas? Eu acho que a gente alterna. No modo geral, às vezes eu acho que a Camila é um pouco mais preguiçosa para fazer o roteiro, mas em compensação ela é super eficiente em separar os recadinhos. Já eu, por recadinho, meu Deus. Não sei, eu acho que não sou mais preguiçosa para fazer roteiro. Eu acho que depende do tempo, do momento, do né? Tema, da época. Já faz tempo que a gente tá fazendo esse podcast, então a gente tem momentos de mais empolgação e momentos de menos empolgação. E tem momentos que a gente tá cansado, na verdade. E às aí vezes tá com outras coisas junto ao mesmo tempo pra fazer, que você acaba postergando o roteiro e tal, e fica meio em cima da hora. Eu acho que é isso, assim. Bem, como vocês se conheceram? Perguntou o Cláudio. Ixi, tem que fazer mais um programa sobre isso, né? A gente se conheceu fazendo vestibular, em 1993. Eu não lembro se eu acertei a pergunta do aonde passava o rio na casa do prefeito de Criciúma. A gente fez vestibular, estranhamente, por uma das coincidências do destino, a gente fez vestibular na mesma sala, em Campinas, para a USP, e em Florianópolis, para a Universidade Federal de Santa Catarina, a gente fez também na mesma sala. E a gente se viu, se olhou, mas não falou. E aí, quando a gente começou a aula na faculdade, em 1994, estávamos na mesma classe. Na mesma classe. E aí a gente não começou a namorar ali. Demorou 12 anos pra gente namorar. 12 mas anos, a gente se conheceu ali. Terminou a faculdade, cada um foi seguir sua vida. Casamos com outras pessoas. Eu não casei não, ela casou, eu não. Ele tava morando com a pessoa há 10 anos, gente. Eu não casei, Ele tava não. casado. E a gente depois separou e tal. E aí a gente começou a namorar em 2006. 2006. Então a gente vai fazer 20 anos que a gente tá junto, mas a gente se conhece há muito mais tempo. Qual assunto mais chocou vocês? Eu acho que eu já respondi. Eu acho que o Paralelo 11 pra mim foi uma coisa completamente fora da curva, assim, eu não imaginava. Eu acho que o caso Paraçar, que era aquela coisa do Burnier lá tentando explodir aqueduto no Rio de Janeiro e tal, foi um dos casos que mais me chocou também, porque eu não tinha ideia dessa história. E agora a gente até fala um pouco mais sobre isso, mas foi um caso que me chocou bastante. Qual a formação e a profissão de vocês, diz o Wagner Vintage? Nós dois somos formados em produção editorial pela USP, mas a Camila terminou muito antes de mim. E depois a gente fez de tudo um pouco, assim. Eu trabalhei na Folha por 7 anos. Depois eu fui pra internet, trabalhar com turismo. Depois eu saí dessa área, entrei em agência digital de internet, assim, né, publicidade. E depois eu migrei pra publicidade real, oficial. E tô nessa aí, né? Eu me formei em produção editorial, depois eu fiz linguística ainda. E aí eu fui trabalhar com editora, fiquei anos trabalhando com editora, 10 anos. Aí depois eu mudei pra publicidade também, trabalhei em publicidade durante mais 10 anos. E agora eu tenho um estúdio de design e branding. E também, assim, aproveitem e sigam a Camila no Substack, no seu camiliar.substack.com, não é isso? É isso. Vocês vão ver ela fazendo as crônicas, ela escreve. Agora eu escrevo também. Sempre escrevi, na verdade, mas agora eu sempre escrevi em lugares diferentes, então agora eu tô lá. Mas, assim, e se vocês quiserem fazer uma marca, se estiverem precisando de marca, é isso que a gente faz. Olha aí, aproveita. mydearstudio.com. Bem, já gravaram algum episódio, depois desistiram de postar? Qual o tema e motivo? Não. A gente não se dá esse luxo, não. Não dá, não. Mas, assim, tem um momento que dá um pouco de desespero, assim. O que já aconteceu é da gente, assim, não, vou fazer o episódio X. Aí você vai chegando, você fala, não tô afim de... Aí você descobre a quantidade de coisas que você tem que ler. E você fala, não, vou jogar ele pra mais 2, 3 semanas. E aí vai indo. Isso aconteceu com a Clarice Lispector. Eu preciso dizer que até eu acabar aquele livro, eu joguei uns 6 meses pra frente esse episódio. Tem vários que eu tô fazendo isso. Só Mas de pensar nas 800 páginas, às vezes, de um livro de biografia. Eu acho que um dos episódios que
que eu não sei se a gente faria hoje é aquele do Iolo, sabe? Eu tenho uma relação um pouco ruim com ele, assim. Nosso segundo episódio? É. Eu acho ele pode ser um pouco problemático, assim. Eu acho que eu fiz o roteiro daquela... Hoje eu faria do jeito diferente, assim. Eu acho que a história ainda é muito boa pra contar, mas eu acho que eu teria feito de um jeito diferente. E acho que é isso. Mas fora isso, eu também, assim, outros episódios eu também teria falado coisas diferentes. Bem, vamos lá. Um sabe o tema que o outro está preparando? Perguntou Sim. O nosso querido Rochoso. Olha o Rochoso. Que ele falou que parece que às vezes não. A gente sabe, mas a gente... A gente sabe o tema, mas eu não leio nada do que ela escreve, eu vejo na hora. Na verdade, o que a gente tem é assim... A gente tem uma pasta no Drive compartilhada que tem todos os episódios já adiantados, assim, em ordem. Então eu sei mais ou menos o que o Danilo tá fazendo, ele sabe mais ou menos, até porque a gente não pode bater, né, o tema. O tema não pode bater e a gente vai às vezes a gente tenta evitar que, não vai ter 5 biografias na sequência. Isso, assim. ou 5 crimes, ou a gente tenta evitar esse tipo de coisa. Então a gente sabe, mas eu não vou lá ler o que ele está escrevendo. Então, o que ele vai contar sobre o episódio é sempre novidade. Mas o assunto a gente sabe. E às vezes nem lembro, na verdade, mas sim. Nossa, essa é a pergunta. Um hobby, um gosto musical, filmes, atividade física, visão dos alemães sobre os brasileiros. Uau. P-Novaes. Um hobby? Sei lá, leitura, ouvir música. Eu tô na leitura também, ultimamente, assim. Eu gosto de mangá, eu gosto de ler mangá também. Mas ver leitura, anime né? também, Gosto musical. Indie, gótico, industrial, belga, dos anos 80, um pouco de MPB, tem de tudo. Eu já gosto muito de MPB, gosto de jazz anos 30 anos 40, gosto de música latino-americana e gosto de muita coisa esquisita, assim, e amo Tom Jones. E filmes não vai dar, tem que fazer um episódio. Tem várias coisas, assim, sei lá, eu sou de fases, assim, agora eu tô na minha fase de sci-fi, assim, adoro assistir um sci-fi. Meu filme favorito é O Dia da Marmota, O Feitiço do Tempo. Eu acho o filme perfeito. Tem tudo que você precisa ali. Esse O Vento Levou. Atividade física, sim, diariamente. Todos os dias. Menos aos finais de semana, às vezes aos domingos. 5 vezes por semana, 2 horas por dia, tamo lá. Visão dos alemães sobre os brasileiros. Você, brasileiro, qual a sua visão sobre um indiano? Eles não se importam. É mais ou menos a visão que eles têm sobre o Brasil, assim. Na verdade, assim, é simpática, não é antipática, mas é tipo a mesma visão que você tem se uma pessoa falar que é, sei lá... Indiano. Indiano, não, até menos, assim, até, sei lá, de Bangladesh. É assim. Eles acham que é longe, bonito, violento. Ninguém liga muito. Mas assim, tipo, eles se importam muito mais com o Peru aqui, pra ser sincero. Aí a Arxla Leitão, nossa Lenara querida, perguntou: vocês têm planejamento prévio ou assuntos vão surgindo? Quais as maiores dificuldades para manter a produção semanal? Nossa, são muitas as dificuldades, mas a gente tem uma pauta que vai, assim, eu diria uns 4, 5 meses para frente. Planejamento prévio tem, assim, mas não é uma coisa fechada, né? Assim, a gente vai... alternando. Tem os pedidos dos ouvintes e depois tem as coisas que a gente quer fazer, que a gente já tá na cabeça, então a gente vai meio alternando, assim, criando sei lá, a gente tem uma janela aí de 3 meses, mais ou menos, de esse assunto. Isso não significa que ele vai ser necessariamente feito, né? Assim, a gente pode botar outro na frente, ou não deu tempo para pesquisar, aquela coisa que eu falei, vai empurrando para trás. E o assunto surgindo, em geral, pelo menos para mim, assim, é quase uma coisa puxa a outra. Às vezes eu tô lendo um livro que, sei lá, desastre aéreo, não sei o quê. Aí eu descubro que teve, tem o caso dos cubanos lá, no avião brasileiro que caiu no Peru. Aí você descobre daquilo lá, vai e acaba aparecendo o caso dos 9 chineses. Aí você fala, isso é interessante. Então quase sempre um caso puxa outro. Sim, a gente tem essa coisa, os assuntos vão surgindo, sim, mas também tem essas coisas. Eu tenho a ID que sempre manda um monte de pauta pra mim também. Caio Cravo. A Dani Benetti também sempre me marca em todas as matérias estranhas. E a maior dificuldade de manter a produção semanal, assim, na verdade a gente tem uma produção quinzenal, né? Se você for pensar em termos de construção de roteiro, né? Cada um faz 2 roteiros por mês.
Eu acho que é essa a maior dificuldade. E aí o Danilo edita, então ele tem todo esse tempo Essa de parte domingo. Todo domingo, meu domingo, boa parte do domingo é editando podcast. Que será amanhã, por exemplo. Aí a Kelvinha pergunta, é o Danilo que fala, você vai gostar, hein? Na entrada, eu acho que não é, não. Acho que não. Ah, não, esse é o Ivan Finotti. No documentário sobre o NP. O bebê diabo parou o táxi na avenida. E aí eu peguei, assim, no documentário essa fala sobre o bebê diabo. Danilo, como você não acredita em astrologia? Boa pergunta, não sei. Talvez, como será? Você não acredita? Devo acreditar? Ele é Capricórnio, tá, gente? Talvez seja por isso que ele não acredite. Vocês já tiveram alguém querendo processar? Ainda não. Não que eu saiba. Ainda não, Não, espero que não. Sei lá. A gente tem umas ameaças lá que surgem no YouTube, aquele lugar de loucos. Já a Cíntia Palu pergunta, os episódios antigos eram mais longos, isso foi escolha ou falta de tempo? Eu acho que depende. Eu acho que é um pouco de falta de tempo, sim. Porque, assim, antes a gente passava muito tempo pesquisando. E a gente, antes de começar o podcast, a gente já tinha muita coisa pesquisada, né? E aí a vida foi acontecendo. Então eu acho que eles eram mais longos. Mas também eles tinham muitas interferências musicais no meio, nos primeiros, né? Sim. E a gente também tentou ser mais curto um pouco, porque a gente achou que as pessoas gostavam mais de episódios mais curtos. Vocês podem falar se vocês não gostam. Se vocês quiserem que a gente aumente um pouco, a gente pode aumentar. Mas em geral, assim, pelo que a gente monitora, os episódios um pouco mais curtos, eles vão muito melhores do que os mais longos. Quando eu faço episódios longos, o Danilo reclama muito. Na hora de edição complica. Mas assim, eu acho que tem, assim, pelo menos da minha parte, assim, antes eu conseguia ler, sei lá, às vezes 3, 4 teses e mais um livro e via um documentário por um episódio. Agora nem sempre eu consigo fazer isso. A gente anda mais ocupado mesmo, na verdade. Acho que por conta do euro tão alto. A gente tem que fazer mais dinheiro. Bem, o Drinco manda vir para vocês na Alemanha ou só no Brasil? Olha aí. Nunca responderemos isso. Nossa. Isso é um segredo do podcast, Cíntia Palu. Isso nunca. Nosso contrato com o nosso fornecedor de vinhos não pode ser respondido. Mas sim, os vinhos existem. Perrengue que passaram juntos, viagem ou chegada na Alemanha, Cíntia Palu. Olha, no começo teve muito perrengue por conta da língua, né? A gente não falava nada de alemão quando a gente veio para a Alemanha. E assim, a burocracia alemã não fala inglês, né? Os mais velhos. Hoje em dia as coisas têm melhorado um pouco, mas 11 anos atrás era mais difícil ainda. Tem um caos para contar sobre isso. Na primeira vez que eu fui na imigração, e aí eles deram o visto e tal, pra ficar aqui, beleza? E a mulher lá falou, tá aqui o papelado pra você, a gente vai pagar pra você estudar alemão. Eu falei, legal, hein? E aí? Ela falou, tem a papelada aí, você lê, você vê as escolas, onde tem tudo e tal. E aí eu fui ler, peguei o papel pra ver e tava inteiro em alemão, né? Então, assim... E ela falou, desculpa, a gente só pode dar em alemão. Mas você tá querendo que eu estude alemão? Eu não sei alemão. E você me dá um papel em alemão? Tinha uma coisa muito engraçada que chegou quando a gente comprou a máquina de lavar a roupa. Eu olhei pra ela e eu não sabia absolutamente nada do que significava nenhum dos botões, assim. E aí eu ficava com o Google Tradutor do lado da máquina de lavar, tentando descobrir qual era o programa que eu precisava. Isso foi muito no começo, assim. Hoje em dia, claro que isso não acontece mais, mas, teve muito desses perrengues. Foi um perrengue achar apartamento também. A gente teve vários perrengues no começo, assim. A gente ainda passa de vez em quando, assim. Às vezes, quando você tá lá, você dorme e aí acorda e o euro tá 6,50 e você fala, meu Deus, e agora? Ou quando, por exemplo, o dono do nosso apartamento que é alugado liga, porque ele é um velhinho alemão e ele só fala em alemão e ele só liga pra mim, ele não manda mensagem. E aí ele liga, ele quer explicar as coisas assim, um velhinho alemão que fala um alemão difícil no telefone, gente. De morrer, assim. É bem difícil. Enfim, tem alguns. E tem essa situação, né? Aqui na Alemanha, assim, a gente tá bem, assim, no apartamento, mas Berlim é uma cidade impossível de encontrar apartamento. Tá tudo muito caro, ninguém consegue achar nada aqui. Aí tem a pergunta do Straioto, que me conhece há mais tempo do que o Danilo me conhece, pergunta: Camila, você sente orgulho de ter morado no AU de Baixo? Alexandre, como já foi discutido durante muitos anos da nossa amizade, eu nunca morei no AU de Baixo, eu morava no Cabral. Eu sempre morei no Cabral. Quem morava no AU de Baixo era você. Eram 3 quadras da minha casa? Sim, mas eu nunca morei no AU de Baixo. Bem,
E essas foram as perguntas. Olha aí. Aí a gente tem alguns comentários que foram: parabéns pelo número incrível de 300 histórias bem contadas do André Vinícius. Um abraço e boas miniférias Já estamos voltando. pela base. Vocês já fazem parte das minhas manhãs de terça faz tempo. Se cuidem. Beijos, Arkstein, então. Obrigado, Nerara. Parabéns, seus lindos. Ricardo Cravo. Grande A Ricardo. Silvia Romim também mandou palminhas. A vinheta dos primeiros episódios era a primeira e simplesmente incrível, mandou o Pena Vaz. Eu não lembro quais eram as vinhetas. A gente não tinha vinheta nos primeiros A gente episódios. tinha, sim. Não, vinheta? É, A gente tinha uma outra música de abertura. que trocou. Ah, é, que era. A gente tinha só uma outra música de abertura e vinheta, eu não me lembro. Tinha as músicas. Acho que era. Ah, é, não sei. Talvez seja isso. Conte pra gente, Penovais. Quero agradecer demais o trabalho de vocês, Força Casal, que eu finha. Gosto muito do carinho que vocês de ler todos os nossos comentários. Me divirto e aprendi muito com vocês, Cíntia falou. Beijo, Cíntia. E. Ah, peraí, tem mais aqui. Tem os nossos rochosos queridos. E aí a gente tem os rochosos queridos que mandaram pix, gente. Olha aí. Pix. contato@muitopior.com.br. Precisamos de um editor. Ajude o Danilo a ter um domingo livre. Christian Carren, Douglas Firmino Ramos, Vilma Regina Aguilera, que eu tinha colocado Paixão, mas eu não sei se o Paixão foi errado ou certo, e Ricardo Cravo. Muito agradecido. Muito agradecido. Os outros comentários sobre episódios vão vir no próximo episódio. Exatamente. Que, spoiler, não vai ser nem a Rita Lee, nem a Gal Costa, porque não Olha. vai dar tempo. Mas a gente vai ter um episódio... Mas a Rita Lee e a Gal Costa estão na pauta, tá? Acho que é isso. Mais alguma pergunta, Danilo? Não, acho que essas foram que você compilou. Então, o ChatGPT compilou. Se você... Você separou tudo e botou pro ChatGPT só separar e organizar por ordem. Ele tá botando toda a culpa em mim, gente. Tô. Qualquer coisa que acontecer, a culpa é minha, tá bom? Não ria. As pessoas vão reclamar que você ri. Eu quero declarar que as pessoas reclamam que eu rio. Toda semana alguém reclama que eu rio. Toda semana alguém reclama dos meus comentários. No YouTube, gente, eu sou xingada. YouTube é um Eu sou perigoso. xingada toda semana. Faz o quê? Quantos anos a gente tem esse podcast? Estamos no 7º ano, né? 7 anos que eu sou xingada semanalmente no YouTube. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. E ainda assim a gente continua. Isso é muito amor, tá? Exatamente. Então, por essa semana ficamos aqui. Semana que vem voltaremos com mais uma história pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.